Uma nova forma de tratar hipertensão vem sendo testada em colaboração por pesquisadores da Universidade de São Paulo, da Universidade de Bristol, na Inglaterra, e da Universidade de Auckland, na Nova Zelândia. Os resultados dos ensaios pré-clínicos de um medicamento experimental, que por enquanto tem o nome de MK-7264-AF219, foram publicados na Nature Medicine. Todos os tratamentos atuais da hipertensão arterial têm como alvo bloquear a atividade simpática nos vasos sanguíneos e no coração. Essa nova estratégia tem como objetivo bloquear uma das causas da hipertensão, que é o aumento da atividade dessas células do corpúsculo carotídeo. O novo medicamento atua nas carótidas, as artérias que por dentro do pescoço levam o sangue oxigenado para o cérebro. Mais especificamente, o MK-7264-AF219 age nos corpúsculos carotídeos, como são chamados. Estes pequenos órgãos ficam na bifurcação das carótidas e têm o tamanho de um grão de arroz. Eles funcionam como sensores, ou seja, percebem se diminui a quantidade de oxigênio no sangue que vai irrigar o cérebro. Os sensores podem ter um defeito e avisar anormalmente a falta de oxigênio. Nesse caso, a resposta do corpo é aumentar a pressão sanguínea para mais sangue ir para o cérebro. Esses órgãos são constituídos de células muito sensíveis ao oxigênio. Então, essas células do corpúsculo carotídeo, elas estão continuamente detectando os níveis de oxigênio no sangue que vai para o nosso cérebro. Quando o oxigênio está normal, essas células estão felizes da vida, estão tranquilas. Agora, se o oxigênio no nosso sangue que vai para o cérebro, por alguma razão, diminuir, elas começam a enviar sinais para o cérebro com a seguinte mensagem: o oxigênio no sangue está baixo. Você, cérebro, será penalizado se nada for feito. O que o cérebro faz? Algumas regiões cerebrais aumentam a atividade do chamado sistema nervoso simpático, que inerva os vasos sanguíneos, como também o coração. Aumentando a atividade simpática, vai fazer com que nós tenhamos uma vasoconstricção e consequente aumento da pressão arterial. Isso, em condições dessa diminuição do oxigênio, é importante para redistribuir o sangue e mandar mais sangue para o cérebro. Se isso acontecer numa situação de baixo oxigênio, essa resposta acontece e rapidamente volta ao normal. Estudando os corpúsculos carotídeos em ratos, os pesquisadores encontraram a molécula que desregula os órgãos. Trata-se da P2X3. A base do novo medicamento é capaz de bloquear a P2X3, que os médicos chamam de receptores purinérgicos. Essa abordagem é totalmente diferente da abordagem em que se baseiam os remédios atuais. Um dos grandes problemas da hipertensão arterial é que, na maioria dos casos, não se sabe qual é a causa. Não se sabe qual é a origem do problema. E aí a contribuição desse nosso trabalho. Nós estamos enfocando uma das possíveis causas da hipertensão. Não é essa não, seguramente não é a única, mas é uma das causas. Essa maior atividade das células do corpúsculo carotídeo. A questão é, como nós não sabemos as causas da hipertensão, todos os tratamentos, ou a maioria dos tratamentos, usando medicamentos existentes atualmente, tem como finalidade diminuir a atividade simpática lá nos vasos ou no coração, de tal forma a diminuir a atividade simpática no final desse sistema, não na origem ou na causa do problema. Então, esse novo composto, esse bloqueador, ele se liga aos receptores, diminuindo a atividade desses receptores, de tal forma que eles enviam menos informações para o cérebro, trazendo esse sistema de controle do oxigênio para funcionar de volta nas suas condições normais. Teste pré-clínico é o nome da fase de experimentos com ratos, pela qual todos os medicamentos passam.
David Almeida foi o responsável pelos testes pré-clínicos. Ele utilizou uma linhagem de ratos que se tornaram espontaneamente hipertensos após 5 semanas de vida. Foi escrito na literatura que esses animais apresentavam uma sensibilidade maior, ou seja, apresentavam alterações respiratórias e alterações da pressão arterial e da atividade neural simpática para os vasos, alterações maiores, quando numa condição de redução de oxigênio no sangue. Então, ou seja, isso apontava um aumento da sensibilidade dos corpúsculos carotídeos nesses animais. Então, nós decidimos investigar inicialmente se esses corpúsculos carotídeos poderiam contribuir para o aumento da atividade simpática e da pressão arterial nesses animais espontaneamente hipertensos. O primeiro passo foi medir um grupo de neurônios localizados em gânglios na região do pescoço dos animais. Esses neurônios levam os sinais emitidos pelo corpúsculo carotídeo até o cérebro. Então, a primeira estratégia que nós utilizamos foi a remoção bilateral desses corpúsculos em animais espontaneamente hipertensos e acompanhamos a atividade simpática neural para os vasos e para o coração, como também os níveis de pressão arterial desses animais. E o que nós observamos que, imediatamente após a remoção desses corpúsculos, ocorreu uma queda da atividade simpática neural para os vasos e para o coração. E essa redução, essa queda, ocasionou uma redução da pressão arterial nesses animais. Nós também acompanhamos esses animais por um bom tempo, durante 4 semanas, 5 semanas, e mesmo assim observamos reduções significativas da pressão arterial desses animais. Então, a partir daí, nós decidimos investigar por quais mecanismos esses corpúsculos, ou as células que compõem esses corpúsculos, poderiam sinalizar o sistema nervoso central, ou seja, o cérebro desses animais, e, consequentemente, contribuir para o aumento da atividade simpática e da pressão arterial. Para bloquear a P2X3, os pesquisadores experimentaram usar uma outra molécula presente em todas as células do corpo, chamada ATP, a adenosina trifosfato. E quando nós aplicamos essa molécula no corpúsculo carotídeo de animais hipertensos, essas respostas foram exacerbadas. O maior aumento da pressão arterial e o maior aumento da ventilação. Então, tudo isso indicava que o ATP poderia estar participando desse aumento da atividade das células do corpúsculo carotídeo de animais hipertensos. Nós decidimos investigar a atividade dessas células do corpúsculo carotídeo frente a condições de redução do oxigênio no sangue, para testar a sensibilidade dessas células. O que nós observamos também é que essas células respondiam mais a essas condições. Por meio de análises histológicas, o estudo mostrou que nas células dos corpúsculos carotídeos humanos, esses receptores também são expressos. Então, o interessante é que quando nós aplicávamos esse medicamento no corpúsculo carotídeo de animais com níveis de pressão arterial normal, não ocorriam grandes alterações na pressão arterial e na respiração desse animal. Porque essas células já estão com a sua atividade baixa, estão bem felizes sem ser ativadas. Por outro lado, em animais hipertensos, com aumento da pressão arterial, quando nós aplicávamos esse medicamento, ocorreu uma normalização da atividade dessa célula. Tá certo? Essa célula agora ficou silente, sem atividade, no mesmo nível de felicidade das células dos animais que apresentavam pressão arterial normal. Alguns estudos realizados na Inglaterra com pacientes hipertensos, que são pacientes que são resistentes aos tratamentos atualmente disponíveis, que esses indivíduos, com consentimento deles, foram feitos procedimentos cirúrgicos para remoção de um dos corpúsculos carotídeos. Não pode ser feita a remoção dos dois, porque senão uma pessoa perde o controle dos níveis de oxigênio e as complicações podem ser fatais. Então só pode ser retirado um corpúsculo carotídeo. Nesse grupo de pacientes que isso foi realizado, pacientes resistentes ao tratamento convencional disponível, apresentaram um abaixamento significativo da pressão arterial, indicando que realmente, nesses casos, as células do corpúsculo carotídeo estão contribuindo para essa elevação anormal da pressão arterial. Todo mundo que tem hipertensão fará uso desse medicamento depois de todos os testes clínicos a serem realizados? Não necessariamente. Isso terá que ser avaliado por cada um dos médicos, em cada um dos pacientes, pelos seus respectivos médicos.